IFRN Campus Santa Cruz, o nosso curso completo de Física, as dúvidas no e-mail institucional e o WhatsApp 24 horas à sua disposição. Dando sequência à aula 1, o que vamos fazer agora nos fundamentos da cinemática escalar? Aplicar o conceito de velocidade escalar média, bastante explicado na aula 1, em várias situações do cotidiano. Questão número 13. Se hoje um filme pode ser armazenado na forma de um arquivo digital, no passado, ele só podia existir na forma de rolos, contendo uma grande quantidade de fotogramas, conforme a figura a seguir. Para causar a impressão de continuidade, esses fotogramas eram projetados um por um, a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo. Se a cada 30 milímetros da fita de um filme existe um único fotograma, em uma animação de 3 minutos de duração, a fita terá um comprimento aproximado de... Tá aí as alternativas, cada fotograma tem 30 milímetros e são projetados a uma velocidade de 24 fotogramas por segundo ao longo de 3 minutos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é transformar a velocidade de fotogramas por segundo em uma unidade de distância por segundo. Cada fotograma tem 30 milímetros. Como são 24, então eu vou dizer que eu terei 24 fotogramas por segundo, é 24, 30 milímetros cada um. 24 vezes 30 milímetros por segundo. Isso me dá 720 milímetros por segundo. Observe que o tempo tem que ser em segundos, já que a velocidade está por segundo. Cada minutinho tem 60 segundos. Como são 3 minutos, né? 3 vezes 60, 180 segundos. Então, para achar o comprimento da fita, qual a expressão da velocidade média? A velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Passando o tempo para o outro lado, a variação do espaço é a velocidade média vezes o tempo. A velocidade está em milímetros por segundo, o tempo em segundo, corta segundo com segundo, sobrou milímetro. 720 vezes 180, 129.600 milímetros. Mas observe que um metro tem 1.000 milímetros. Todas as alternativas estão em metros por segundo. Então, dividindo 129.600 por 1.000, já que um metro tem 1.000 milímetros, eu acharia aproximadamente 129,6 metros, que corresponde à letra B. 130 é a mais próxima de 129,6. Aliás, letra C, né? 130. Questão 14, bastante curiosa, né? Brasileiro sofre. Numa tarde de sexta-feira, a fila única de clientes de um banco tem comprimento médio de 50 metros. Em média, a distância entre as pessoas na fila é 1 metro. Os clientes são atendidos por 3 caixas. Cada caixa leva 3 minutos para atender um cliente. Pergunta-se, qual a velocidade de escala média dos clientes ao longo da fila? É uma questão discursiva, né? Quanto tempo um cliente gasta na fila? E na letra C, se um dos caixas se retirar por 30 minutos, de quantos metros a fila aumenta? Então, para fazer a questão, olha o detalhe. Você tem 3 caixas atendendo, dá um tempo total de 3 minutos e ao longo desse tempo, 3 clientes foram atendidos porque são 3 caixas. Então, a fila vai andar 3 metros, porque cada de um cliente para o outro é 1 metro e foram 3. Então, a velocidade de escala média é a distância total andada, 3 clientes, 1 metro de um para o outro, 3 metros, pelo tempo total de 3 minutos. Então, metros por minuto, 3 por 3, 1 metro por minuto. Letra B. A fila tem um comprimento total de 50 metros. Quando ele pergunta quanto tempo um cliente gasta na fila, o cliente chegou agora. Ele encontrou 50 metros a ser percorrido. Há uma velocidade de 1 metro por minuto. Expressão da velocidade média, variação do espaço pelo tempo. 1 é igual a 50 por ΔT. Passa o ΔT para lá, 50 minutos é o tempo médio. E a C é bastante interessante. Se um dos caixas se retirar por 30 minutos, de quantos metros a fila aumenta? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele não leva 3 minutos para atender cada cliente? Se ele se retirou por 30 minutos, quantos clientes ele deixou de atender? Parabéns, 10. Olha só o texto. Se cada caixa leva 3 minutos para atender o cliente, ao se retirar por 30 minutos, ele vai deixar de atender 10 pessoas. Se cada um é 3 minutos e foram 30 minutos, né? Deixando de atender 10 pessoas, a distância entre as pessoas, né? 1 metro na fila, a fila vai aumentar de 10 metros. Está aí as respostas, questão muito interessante, né, gente? Questão número 15, que vai servir de base para a nossa próxima aula 3.
Um caminhão de 15 metros de comprimento trafega em uma rodovia. Um sistema de radar detectou que a velocidade escalar média do caminhão ao atravessar uma ponte foi de 60 km por hora. Sabendo que o tempo gasto para atravessá-la foi de 7,2 segundos, qual é o comprimento da ponte? Gente, questão interessante porque aqui a gente não pode tratar a questão com ponto material, porque o comprimento do caminhão não é desprezível em relação à ponte. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a distância total que o caminhão percorre é o comprimento da ponte mais o dele mesmo, porque ele tem que atravessar a ponte e ele. Para que você possa identificar isso melhor, eu peguei um ponto que poderia ser na dianteira ou na traseira do caminhão. Então, pegando um ponto na traseira, quando o caminhão começa a travessia da ponte, ele vai passar pela ponte mais o comprimento do caminhão. Olha o ponto traseiro, está aqui. Início da travessia, olha o fim da travessia. Então, esse ponto vermelho, que poderia também ser na frente, tanto faz, vai ser 15 mais L, ou seja, o ponto vermelho tem que andar 15 mais L. Em outras palavras, quando você tiver corpo extenso, tem que somar o comprimento do corpo que vai ser atravessado mais ele mesmo, tá certo? Tranquilo assim. Então vamos aos dados da questão. Eu já sei que a distância total a ser percorrida para atravessar a ponte é o comprimento do caminhão mais a ponte, L mais 15. O tempo total para isso é 7,2 segundos. Qual o detalhe? A velocidade do caminhão está em km por hora e o tempo está em segundos, assim como o comprimento está em metros. Então eu vou ter que transformar a velocidade do caminhão, que está em km por hora, para metros por segundo, para ficar compatível com o sistema internacional. Então, 60 km por hora, como é que eu transformo de km por hora para metro por segundo, gente? Eu divido por 3,6. Então, ficou 60 por 3,6. Não divida que dá uma dízima. Então, lá vou eu, velocidade média, a variação do espaço pela variação do tempo. A velocidade média, 60 por 3,6. Distância total a ser percorrida, L mais 15, pelo tempo de travessia, 7,2. Aqui eu poderia já cruzar, mas eu vou fazer algo que vai simplificar. Vou dividir ambos os denominadores por um fator comum, 3,6. Observe que 7,2 é possível dividir por 3,6. Ao fazer isso, o primeiro denominador fica 1 e o segundo 2. Agora sim eu vou cruzar. Então, L mais 15 é igual a 60 vezes 2 ou 2 vezes 60. Isso dá 120. Passo 15, que está somando e subtraindo. Questão maravilhosa, 105 metros é o comprimento da ponte. Tá gostando, gente? Olha 16 agora. Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7 da manhã, desenvolvendo com seu carro uma velocidade de 54 km por hora. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com documentos. E após 1 minuto de saída do pai, sai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante. Excelente aluno em física, calcula-se que, como saiu 1 minuto após o pai, demorará exatamente 3 minutos para alcançá-lo. Para que isso seja possível, qual a velocidade escalar do carro de Pedro? Observe que Pedro, saindo depois, para conseguir alcançar o pai, ele vai ter que ter uma velocidade maior. Por isso que todas as alternativas têm uma velocidade maior que a de Alberto, que é o pai do Pedro, que é de 54 km por hora. Então, para fazer a questão, gente, a gente tem que observar um detalhe. Alberto vai se mover durante 4 minutos. Os 3 minutos que Pedro gastou para alcançá-lo, mais 1 minuto que o Pedro saiu depois. Não é verdade? Então, enquanto Pedro se movimenta durante 3 minutos, o pai Alberto vai se mover 4 minutos. Os 3 minutos que o Pedro gastou, mais 1 minuto que o Pedro ficou lá saindo depois. Então, o detalhe é que a distância percorrida é a mesma. Qual a expressão da velocidade escalar média? Velocidade média, ou simplesmente velocidade que é constante, é ΔS por ΔT. Isolando ΔS é velocidade vezes ΔT. Eu fiz isso porque a distância percorrida tanto por Alberto como por Pedro são iguais. Então, a distância de Alberto, velocidade dele vezes o tempo, e a distância de Pedro, velocidade dele vezes o tempo. Qual o detalhe? Velocidade de Alberto é 54 km por hora ao longo de 4 minutos. E Pedro gastou 3 minutos para alcançar o pai, é a velocidade dele vezes 3 minutos. Não precisa transformar minuto para hora, porque eu vejo que ao multiplicar, o minuto consegue cortar o minuto. Se você transformasse, não daria
daria certo, mas aí você estaria complicando, né? Quando as coisas estão em igualdades, multiplicando ou dividindo, você pode cortar sem precisar transformar. Então, ao cortar minuto com minuto, sobrou quilômetros por hora. 54 vezes 4 é 216, é igual a 3 VP. Passa o 3 dividindo, 72 quilômetros por hora é a velocidade do Pedro, letra C. 17, questão maravilhosa. Ó, gente, cuidado, viu? Você pode encontrar resoluções complicando muito, tá? A questão torna-se simples por um detalhe que eu vou mostrar. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é uma onda mecânica. Vamos ver isso nas aulas 61 e 62. Através deles. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido, aqui está ela, se encontra presa no subsolo entre duas camadas rochosas, conforme o esquema mostrado. Um pulso acústico, que gera uma vibração mecânica, é emitido a partir da superfície do solo, onde são posteriormente recebidas duas vibrações refletidas, os chamados ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração deve-se à reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é meio segundo. E o segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão do pulso. A velocidade do som, olha o detalhe, na camada líquida, essa azul aqui, em metros por segundo é. Galera, veja como a questão se torna simples. O primeiro eco é na interface superior do líquido. Ele vai e volta. O segundo, ele atravessa o líquido e retorna. Qual o detalhe? O detalhe é que, como eu quero a velocidade do som na camada líquida, eu só preciso da distância, da altura da camada líquida e do tempo gasto nessa camada líquida. Acompanhem comigo, gente. A diferença entre os dois ecos, na segunda situação, que gastou 1,1 segundo para ir e voltar, e na primeira situação, que gastou meio segundo, essa diferença deve-se ao líquido. Sim, porque aqui, ó, bateu na primeira face e voltou meio segundo. Aqui, entrou no líquido e voltou, gastou 1,1 segundos. Essa diferença deve-se então ao líquido. Então o tempo que eu vou considerar é no líquido, 0,6 segundos. E o detalhe mortal, no líquido ele bate e volta. Então a distância percorrida no líquido não é só 450, é 450 para ir e voltar. Então dá 900 metros. Como o tempo nessa camada líquida é a diferença entre os dois ecos, posso encontrar a velocidade média do som no líquido, ΔS por ΔT. Não tem ΔS2 e ΔT2 aqui não, tá, gente? Então, agora, vamos dividir o ΔS, que é 900, pelo tempo, que é 0,6. 900 por 0,6, com muito cuidado, achei a velocidade do som na camada líquida, 1500, letra D. Parabéns ao Enem, questão muito interessante. Observe que eu não preciso saber a altura da camada rochosa, viu? Questão da Unicamp, igualmente interessante. A figura a seguir mostra o esquema simplificado de um dispositivo colocado em uma rua para controle da velocidade de automóveis. Dispositivo popularmente chamado de radar. Então, observe com muita atenção a figurinha. Os sensores S1 e S2 e a câmera estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. Passou a roda pelo sensor, acusa lá no gráfico. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que esta estiver sobre a linha tracejada. Para um certo veículo, os sinais dos sensores estão registrados na figura. Atenda às solicitações seguintes. Ele quer que você encontre a velocidade do veículo em km por hora e depois a distância entre os eixos do veículo. Vamos observar o desenho com muita atenção. Você observa que o sensor S1
no tempo zero é o tempo em que um pneu está passando por ele. Se você observar com muita atenção, o primeiro pneu que passa pelo sensor S1 é o pneu dianteiro, seria o tempo zero. Aí depois, gente, passa-se um pneu pelo sensor 2, é o pneu dianteiro ainda. Ó, a primeira indicação é do pneu que está passando primeiro por ele. Então, o pneu dianteiro passa por S1, depois passa por S2, aí depois o traseiro passa por S1, aqui no mouse, ó, e depois o traseiro passa por S2. Percebeu? Então vamos começar. Achando a velocidade do veículo em quilômetros por hora. Eu vou tomar como referência o pneu dianteiro, que é o primeiro que está passando, mas poderia ser o traseiro. Tá certo? Então olha a observação. O pneu dianteiro é o primeiro a passar pelo S1 e também pelo S2, sem dúvida. É o que está na frente, é o que vai passar primeiro pelos sensores. Então qual o detalhe? Para determinar a velocidade do veículo, devemos escolher um ponto do carro, como eu já disse, o pneu dianteiro, e determinar o tempo que ele gasta para ir do sensor S1 para o S2. Quanto tempo vai gastar para ir de S1 para S2? Observe que eu já tenho a distância entre eles, que é 2 metros. E qual é essa diferença de tempo para o pneu dianteiro passar por S1 e S2? Vamos analisar no gráfico. O pneu dianteiro passa por S1 no tempo zero e depois pelo S2 no tempo 0,1. Então, gente, os 2 metros são percorridos pelo pneu dianteiro e também pelo traseiro, mas eu estou escolhendo só o dianteiro, em um tempo de 0,1 segundo. Então, a velocidade média é só dividir os 2 metros por 0,1 segundos, 20 metros por segundo. A questão discursiva pediu em quilômetros por hora. Como é que transforma de metro por segundo para quilômetro por hora? Multiplica por 3,6, portanto, 72 quilômetros por hora. A letra B pede a distância entre os eixos do veículo. Note que as duas indicações no sensor S1 correspondem aos pneus dianteiro e traseiro. Então, gente, para que eu ache a distância entre os eixos, eu vou pegar o mesmo sensor, sendo passado primeiro pelo pneu dianteiro e depois pelo pneu traseiro. Ou seja, essa distância D vai ser encontrada quando, para o mesmo sensor, passa-se um pneu e depois passa-se o outro. Aí, qual o detalhe que você precisa ver? Para determinar essa distância D entre os eixos, é necessário saber, com a velocidade de 20 metros por segundo, que é a velocidade do carro, o intervalo de tempo que o pneu dianteiro e o traseiro passa por um sensor. Sim, porque como eu quero a distância entre os eixos, eu vou ter que ver entre o pneu dianteiro e o traseiro. Então, olhe só. O pneu dianteiro passa por S1 no tempo zero e o pneu traseiro passa pelo mesmo sensor em quanto tempo? Isso mesmo. Cara, por que você está pegando o mesmo sensor? Porque pelo mesmo sensor vai passar o dianteiro e depois o traseiro. Com isso eu acho a distância entre os eixos. Percebeu o detalhe? Esse tempo é 0,15, gente, porque vai de 0,1 até 0,2. Lembre que 0,1 é a mesma coisa de 0,10 e 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Então, no meio é 0,15. Então, mais uma vez, a expressão da velocidade média, distância sobre tempo, ou ΔS sobre ΔT. Como eu quero agora o ΔS, que é a distância entre os eixos, vou isolar o D, né? ΔT passa multiplicando. Velocidade vezes o tempo. 20 vezes 0,15, 3 metros. Observe que eu usei metros por segundo porque ele quer a distância em metros. 3 metros, questão perigosíssima. Fique atento a essa letra B. E aí, gente, agora a gente começa uma série de questões envolvendo 2 trechos. Vamos ver a questão 19. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é 80 km. E no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis,
para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vamos fazer um esquema. Primeiro trecho tem 80 km com a velocidade de 80 km por hora, considerando a velocidade máxima permitida. E no segundo trecho, 60 km com a velocidade de 120 km por hora. Galera, da expressão da velocidade média, a velocidade média, ou como é constante, né, é ΔS sobre ΔT. Isolando o tempo, porque ele quer saber o tempo gasto, né? Isolando o tempo passa para lá, a velocidade passa dividindo. O tempo para percorrer cada trecho é a divisão da distância pela velocidade de cada trecho. Primeiro trecho, 80, que é a distância, pela velocidade, que é 80. Isso me dá 1 hora. Segundo trecho, é a distância do segundo trecho, que é 60, pela velocidade, que é 120. Isso me dá meia hora. Então, o tempo total será 1 hora do primeiro trecho, mais meia hora do segundo trecho, 1,5 horas. Detalhe que esse tempo aí é mínimo, porque a velocidade é máxima em cada trecho. Portanto, já temos a resposta letra C. Carlos, gostei. Faz mais uma na mesma linha com 2 trechos? Bora lá. Agora vamos lá para o Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense. Que foto linda, né, gente? Inaugurada em 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje, já recebe 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre tem o chamado congestionamento. Considere que um estudante do Rio, vindo para a Universidade Federal Fluminense, percorra os primeiros 7 km da ponte com uma velocidade de 70 km por hora e gaste 20 minutos para atravessar o trecho restante, que é de 6 km. Supondo que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, é correto afirmar que a velocidade média vindo e a velocidade média voltando são respectivamente. Observe que são 2 cálculos. Então, primeiramente, vamos à ida, né? A vinda. Primeiro trecho, 7 km com 70 km por hora. Segundo trecho, 6 km percorrido em 20 minutos. Ele quer a velocidade média. Então, com muita calma, vamos lá. A velocidade média é a variação do espaço pelo tempo, isolando o tempo para achar no primeiro trecho o tempo aqui, né? Eu tenho a velocidade e tenho a distância, eu preciso do tempo, igual à questão anterior, tá? Então, eu vou dividir 7 por 70, tempo do primeiro trecho, 0,1 hora. Então, olha que interessante. Ele quer a velocidade média na vinda. A velocidade média é a distância total que ele vai percorrer, porque se ele não volta, a velocidade média, assim como a rapidez média, é toda a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, achei o tempo do primeiro trecho, que é 0,1 hora. Então, para achar a velocidade de escala média, é só somar as duas distâncias, 7 mais 6, pelo tempo total gasto. Aí o detalhezinho para você, né, gente? Se a velocidade média é variação do espaço sobre tempo, ó, somei as duas distâncias, ΔS1 e ΔS2, pelos dois tempos, ΔT1 e ΔT2. Observe, 20 minutos em hora, eu vou dividir por 60. 20 sobre 60 dá 1/3 de hora. Não divida que dá uma dízima, tá? E esse tempo de 0,1 hora eu vou apenas transformar na fração 1 sobre 10, né? 0,1 é 1 sobre 10. Então, gente, como ele quer em quilômetros por hora, eu preciso deixar as distâncias em quilômetros e todos os tempos em hora. Então, lá vou eu, na parte de cima, 7 mais 6 em quilômetros e embaixo, transformei para a fração aqui, 0,1, para poder trabalhar com a outra fração, 1/3. 1/10 mais 1/3. Então, na parte de cima é 13, na parte de baixo, tirar o mínimo entre 10 e 3, que é 30, ou simplesmente multiplica, né? Deu 30. Então, 30 dividido por 10, 3 vezes 1, 3. 30 dividido por 3, 10 vezes 1, 10. Você sabe tirar o mínimo aqui, né? Você pega o número, divide pelo denominador do primeiro e multiplica pelo numerador. E faz a mesma coisa aqui. Então, ficou 13 dividido por 13 sobre 30. Conserva o primeiro, que é o numerador 13, e multiplica pelo inverso, 30 sobre 13. Cortando 13 com 13, velocidade média na vinda, 30 km por hora. Na volta, ele vai percorrer o comprimento total da ponte de 13 km em 10 minutos. Ele já disse isso claramente, gente. Ele disse que na volta ele gasta 10 minutos para percorrer toda a ponte. 13 quilômetros em 10 minutos. Vamos transformar 10 minutos para hora, pelo mesmo motivo, divido por 60. Não faz a divisão, deixa em forma de fração, cortei 0 com 0, 1/6.
Então, a velocidade de escala média é a distância total na volta pelo tempo que ele gastou. Simples assim. 13 por 1/6. Conserva o 13, multiplica pelo inverso, 78 km por hora. Eu fiz 13 vezes 6. Então, gente, na vinda deu 30 e na volta deu 78. Questão interessante. 21, na mesma linha. Um veículo movimenta-se numa pista retilínea de 9 km de extensão. A velocidade máxima que ele pode desenvolver no primeiro terço desse comprimento de 9 km é 15 metros por segundo. E nos 2 terços seguintes é de 20 metros por segundo. O veículo percorreu essa pista no menor tempo possível. Então, a velocidade média desenvolvida é... Quando ele diz menor tempo possível, é porque ele já está dizendo que a velocidade é máxima e isso já está no enunciado, não se preocupe com isso. Como ele já deu a velocidade máxima em cada trecho, é evidente que o tempo será o menor possível. Então, para isso, com muito cuidado, para achar a velocidade média, eu preciso da distância total e do tempo total. A distância do primeiro trecho eu vou transformar para metro, porque a velocidade está em metros por segundo. Então, 1/3 no primeiro trecho de 9 km, 1/3 de 9 dá 3 km. Em metros, eu multipliquei por 1.000, 3.000 metros. O segundo trecho é o restante, 2/3 de 9 km. Dá 18 sobre 3, 6 km, é 6.000 metros. Então, gente, para achar a velocidade média, eu preciso dos tempos de cada trecho. A expressão da velocidade média não é ΔS sobre ΔT? Estamos fazendo isso pela terceira vez, O ΔT passou para lá e a velocidade média dividindo. Então, vamos achar o tempo de cada trecho. Distância do primeiro trecho em metros, 3.000 pela velocidade em metros por segundo. Isso me dá 200 segundos. No segundo trecho, vou fazer a mesma coisa. Dividir 6.000 por 20. Isso me dá, então, 300 segundos. Agora, gente, eu já tenho as distâncias e os tempos de cada trecho. Para achar a velocidade média, é só somar a distância total, porque só estou indo para frente, é a distância total pelo tempo total. Distância total, ΔS1 mais ΔS2, tempo total, ΔT1 mais ΔT2. Somando 3.000 com 6.000 e o tempo embaixo, 200 mais 300. Então, isso me dá 9.000 por 500. Isso me dá uma velocidade média total de 18 metros por segundo. Seria a letra C. Se a questão pedisse em km por hora, não pediu. Mas se pedisse, só lembrando, eu teria que multiplicar por 3,6, daria 64,8. Ok? Questão 22, mais uma de 2 trechos. 7 crianças saíram em uma van para visitar as obras de um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Que está a 20 quilômetros de suas casas. Durante a primeira metade do caminho, de 10 quilômetros, a van conseguiu desenvolver uma velocidade máxima de 90 km por hora. Porém, para a infelicidade do grupo, nos outros 10 quilômetros, teve muito congestionamento e levaram 30 minutos. Portanto, podemos concluir que a velocidade média em todo o percurso é... Galera, mais uma vez, preciso saber o tempo de cada trecho com as distâncias para calcular a velocidade média, como na questão anterior. Resumo da questão. Primeiro trecho de 10 km, a velocidade é 90 km por hora. Segundo trecho também de 10 km, ele deu o tempo que se gastou, 30 minutos, já transformando para hora, como na questão anterior, para ficar tudo em quilômetros por hora. 30 minutos em hora, divido por 60 e simplifico, dá meia hora. Então, o que é que eu vou fazer? Para o primeiro trecho, a velocidade média é ΔS por ΔT. Vamos encontrar o tempo do primeiro trecho, porque só assim eu consigo calcular a velocidade média total. Isolando o tempo, ΔS sobre V. Lá vai, primeiro trecho, 10 km por 90, deixa em forma de fração simplificando. Tempo do primeiro trecho, 1 hora. Agora eu tenho a distância e o tempo do primeiro trecho, distância e tempo do segundo trecho. Posso calcular a velocidade média total mais uma vez, somando as distâncias pelos tempos. Então, em cima ficou 10 mais 10 e embaixo 1/9 de hora para o primeiro trecho e meia hora para o segundo. Vou deixar em fração para ficar uma soma de frações. Então, na parte de cima, 10 mais 10 é 20. Mais uma vez, tirando o mínimo, 9 vezes 2 é 18. 18 por 9 é 2 vezes 1, 2. 18 por 2, 9 vezes 1, 9. Então, 20 dividido por 11 sobre 18.
conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. 20 vezes 18, você multiplica e depois divide pelo 11. 360 por 11, aproximadamente 32,72 km por hora, aproximadamente letra A. Carlos, e o que é a bola azul? É um detalhe. Você ainda lembra que na teoria da aula 1, a gente explicou que quando eu tenho dois trechos de distâncias iguais, tem uma formulazinha para calcular a velocidade média? Ah, cara, é verdade. Os dois trechos têm distâncias iguais, né? 10 km e 10 km. Então, a velocidade média total, eu poderia já usar direto essa fórmula. Poderia. Só que tem um detalhe. Você tem a velocidade no primeiro trecho, na primeira metade, mas não tem a do segundo trecho. Mas ele é fácil de ver. Ele percorreu 10 km em meia hora. Se você dividir 10 por meia, a velocidade do segundo trecho daria 20. Então, se você já tem a velocidade média do primeiro trecho, que é 90, e a do segundo, que a gente calculou aqui, dividindo os 10 km em meia hora, daria 20. Se você usar essa fórmula aqui, válida apenas quando eu tenho dois trechos de mesmo comprimento, daria o mesmo resultado. Eu vou deixar você fazer. 2 vezes 90 vezes 20 dividido por 90 mais 20, daria o mesmo resultado. Ok? Muito bem. Então, baseado nessa ideia, a gente poderia expandir agora se eu tivesse três trechos. Cuidado, a gente tem que fazer uma demonstração agora, tá? Um móvel percorre um trajeto em 3 etapas. Essas distâncias são iguais. Então, gente, a distância AX1, X1, X2 e X2, B2 é a mesma. Ele diz que no primeiro trecho, a velocidade média, ou não importa se é constante ou não, é V1. No segundo trecho é V2 e no terceiro trecho é V3. Ele quer que você encontre a velocidade média total para 3 trechos de distâncias iguais, conhecendo-se apenas a velocidade do primeiro, a do segundo e a do terceiro. Como é que a gente vai fazer isso, hein, gente? Tá aí as alternativas, vamos lá. Seja o primeiro trecho percorrido com velocidade V1, o segundo V2 e o terceiro V3. Todos têm a mesma distância. Não é isso, gente? Então, agora como é que a gente vai fazer? Bom, lá vou eu, da equação da velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isolando ΔT, ΔS sobre V. Vou fazer isso para cada trecho. Primeiro trecho vai ser, então, X por V1. Segundo trecho, X por V2. Terceiro trecho, X por V3. E lá vou eu, então, substituir na velocidade média. Distância total percorrida pelo tempo total. A distância total vai ser a soma de ΔS1, ΔS2 e ΔS3, todos valendo x. E os tempos que está aqui do lado, ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Vamos mudar de tela, né? ΔS1, ΔS2 e ΔS3, tudo é igual. Chamei de x, x e x. São iguais, né? Chamei de uma letra qualquer. Tempo do primeiro trecho, x sobre V1. Tempo do segundo trecho, x sobre V2. Tempo do terceiro trecho, x sobre V3. Ajeite aqui, tá, gente? Bom, gente, consertamos e já mudando a tela, né? X mais x mais x, aí dividido x sobre V1, x sobre V2 e x sobre V3. Aí o que é que eu vou fazer agora? Mínimo geral V1, V2, V3. V1, V2, V3 dividido por V1 dá quem, gente? Sobrou quem? V2 e V3. Acompanhe comigo. Ó. Quando você dividiu V1, V2, V3 por V1, sobrou V2, V3 que multiplica x. Aí depois, V1, V2, V3 dividido por V2, sobrou V1, V3 que multiplica x. Depois, V1, V2, V3 dividido por V3, ficou V1, V2 que multiplica x. Aí, com muito cuidado agora, o que é que eu vou fazer? Vou colocar o x em evidência e dentro do parênteses, o que sobrou é isso aqui. V2, V3, V1, V3 e V1, V2, né? Ao colocar x em evidência, como é um fator comum, x, V2, V3 por x dá V2, V3, x, V1, V3 por x dá V1, V3 e x, V1, V2 por x dá V1, V2. Aí o que é que eu faço agora? Vou passar V1, V2, V3 multiplicando, conservo o numerador, multiplico pelo inverso disso aqui. Observe que agora, gente, eu consigo cortar x com x. E aí já tem a resposta, a velocidade média é 3 V1, V2, V3, dividido pela soma, pelo produto 2 a 2 das velocidades. Se você analisar as alternativas,
A letra correta é a C. Apenas o detalhe que na C, ele apenas inverteu a ordem aqui, ó. V2, V3 fica no final, V1, V3 fica no meio e V1, V2 fica no início, mas é a letra C. É assim que você calcula a velocidade média para 3 trechos de distâncias iguais, conhecidas velocidades. Mas não decore, faça na hora, tá bom? E aí, gente, chegamos à principal questão da aula 2. Gente, essa questão é preciso que você saiba fazer. Ela é muito parecida com aquela entre Natal, Currais Novos e Santa Cruz na aula 1, tá? Então eu quero que você, com muita atenção, faça essa questão 24. A Polícia Rodoviária Federal revelou que os radares da Ponte Rio-Niterói são do tipo inteligentes, ou seja, calculam a velocidade média do condutor na via. Dessa forma, o motorista que passar pelo primeiro aparelho terá o horário e a velocidade registrada pelo equipamento. Se ele alcançar o segundo radar antes do tempo necessário para percorrer o trecho, será multado. Admita que a distância entre dois radares sucessivos na ponte Rio-Niterói corresponde a um trecho total de 1 km. O motorista percorreu o primeiro trecho de 0,81 km com velocidade de 90 km por hora. Sabendo que a velocidade máxima permitida na ponte Rio-Niterói é de 80 km por hora, estime a velocidade média máxima em km por hora que o motorista deverá manter no restante do trecho para não ser multado. Então, essa velocidade média de 80 km por hora é ao longo de 1 km que você vai considerar. Aí deu o primeiro trecho de 0,81 km que ele teve 90 km por hora. No trecho restante, já dá para ver que é 0,19 para completar 1 km. Ele quer saber qual a velocidade média máxima para não ser multado. Obviamente, como ele percorreu 0,81 acima da máxima, no restante, 0,19, ele tem que diminuir bastante essa velocidade para não ultrapassar a média total de 80. Percebeu? Esquematicamente é isso que a gente tem, gente. Ao longo de 1 km, que é o trecho considerado a velocidade média máxima é 80 km por hora, o primeiro trecho de 0,81 km, ele já percorreu com 90 km por hora. O trecho que falta, a diferença 1 menos 0,81, lembre que ao fazer a diferença você faz 1,00, né? Menos 0,81. Isso dá então 0,19. Então a gente vai encontrando as coisas e vai conversando. De cara, como eu já fiz 4 vezes, eu consigo calcular o tempo gasto no trecho total, né? E também posso fazer no primeiro trecho. Mas vamos começar logo calculando o tempo no trecho total. 1 km é a distância e a velocidade é 80. Então, equação da velocidade média, ΔS por ΔT, né? Isolando ΔT passa para lá a velocidade média dividindo, eu vou ter a distância 1 sobre 80. Esse é o tempo total, 1 sobre 80, não divida. Deixa assim, não dá uma dízima, mas deixa em fração que fica melhor de trabalhar. Tempo total, 1 sobre 80. Vamos fazer a mesma coisa para o primeiro trecho. Então, mais uma vez, o tempo é a distância pela velocidade. 0,81 por 90, aqui eu vou fazer assim, gente. Eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para ficar 81 sobre 9.000. E agora eu vou simplificar dividindo por 9 em cima e embaixo. 81 por 9 dá 9, 9.000 por 9 dá 9 sobre 1.000. Então, eu tenho o tempo do primeiro trecho. Agora veja, se você tem o tempo total e tem o tempo do primeiro trecho, você consegue achar o tempo do segundo trecho, né? Como é que eu vou achar o tempo do segundo trecho? Tempo total, ΔT1 mais ΔT2 tem que ser igual a ΔT. Então, isolando o delta do segundo trecho, que está de rosa, é o tempo total menos o tempo do primeiro trecho. 1 sobre 80 menos 9 sobre 1.000. 80 e 1.000, tirando o mínimo, dá 8.000, né? Ou simplesmente veja que 8.000 divide tanto 80 sobre 1.000. Aí eu faço 8.000 por 80. Dá 100 vezes 1, ficou 100 aqui. 8.000 por 1.000 dá 8 vezes 9, dá 72. Então, o tempo do segundo trecho, 28 sobre 8.000. Opcionalmente, posso simplificar dividindo por 4. O tempo desse segundo trecho, 7 sobre 2.000, vamos colocar aqui. Então, gente, tendo o tempo do segundo trecho e a distância, me permite calcular a velocidade média, né? A velocidade média, ΔS sobre ΔT para o segundo trecho.
ΔS 0,19 e o tempo 7 sobre 2000. Conserva o primeiro, que é 0,19, e multiplica pelo inverso, 2000 sobre 7. 0,19 vezes 2000 dá 380, sobre 7, velocidade média no segundo trecho, para não ultrapassar a velocidade média máxima de 80, 54,29 km por hora, que é exatamente a resposta. Alguns alunos gostam de trabalhar com a divisão, número decimal. Eu sempre aconselho a trabalhar com fração. Tenta fazer trabalhando com vírgula, você vai ver que talvez seja mais complicado, tá bom? Então, questão maravilhosa, não deixe de revisar. E aí eu trago para você uma questão do Enem, questão de número 25. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar é de 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, né? Veja que é 340 metros por segundo, naquela do petróleo no líquido deu 1.500, né? Então a velocidade em um líquido para o som é maior do que no ar, né? A gente vai ver isso na aula 61. Então a velocidade do som dá 340, né? 3,4 vezes 10 ao quadrado é 100. É muito menor que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos. Essa velocidade é bem maior, né, gente? 2,6 vezes 10 a oitava metros por segundo. É necessário atravessar o sinal elétrico de modo que esse chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Vamos primeiramente, gente, fazer uma releitura da questão. Vou pedir para você fazer isso, dar uma pausa aí e vamos então à solução. De acordo com o enunciado, o que é que o enunciado deseja, gente? Que o tempo gasto pelo som deve ser igual ao tempo gasto pelo sinal propagando-se pelo cabo. Em outras palavras, ele quer que o tempo gasto do som vindo pelo ar seja o mesmo tempo que o sinal ocorra pelo cabo. Ou seja, o que nós vamos igualar aqui são os tempos, né? Velocidade média ΔS sobre ΔT, isolando ΔS sobre a velocidade média ou simplesmente velocidade. Então, pelo enunciado, o tempo gasto para ir pelo cabo deve ser igual ao tempo gasto pelo som vindo pelo ar. Então, como eu já sei que a distância pela velocidade define o tempo para o cabo, que é o sinal, deve ser o mesmo para o som ΔS pela velocidade média. Gente, eu tenho os dados todos, né? Eu não conheço a distância pelo cabo, é isso que ele quer. A velocidade pelo cabo é 2,6 vezes 10 à oitava. O som pelo ar é 3,4 vezes 10 ao quadrado. E a distância é 680 metros, que é a distância lá no palco. Então, com muito cuidado, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Vou fazer o produto cruzado, 3,4 vezes 10 ao quadrado vezes ΔS do cabo, é igual a 680, a distância a ser percorrida pelo ar, né, na apresentação musical, que multiplica 2,6 vezes 10 à oitava. Com muito cuidado, vou passar 3,4 vezes 10 ao quadrado dividido. O que eu vou fazer aqui, gente, é totalmente opcional. Eu consigo perceber que 680 consegue dividir 3,4. Então, eu vou dividir tanto o numerador como o denominador por 3,4. Opcional. Ao fazer isso, 680 por 3,4 é 200. 3,4 por 3,4 é 1. Então, ficou 200 vezes 2,6 vezes 10 à oitava por 10 ao quadrado. Na parte de cima, 200 vezes 2,6 dá 520. E fica então 520 vezes 10 à oitava dividido por 10 ao quadrado. Agora, com muito cuidado, conservo a base, que são bases iguais, e subtraio os expoentes 8 menos 2. Isso me dá 520 vezes 10 a 6 metros. Só que as alternativas estão em quilômetros. Lembre que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, de metro para quilômetro, eu vou dividir por 1.000, já que 1 quilômetro tem 1.000
1000 metros. Ao dividir por 1000, significa dividir por 10 a terceira, né, gente? 10 a terceira, então 6 menos 3 vai ficar 3. Dividir por 1000 é diminuir o expoente 3 unidades, né? Porque é 3 zeros. 520 vezes 10 a terceira quilômetros. Ou ainda em notação científica, a vírgula volta duas casas. Ó, ao voltar duas casas fica 5,2 ou 5,20, é a mesma coisa. O expoente, que era 3, vai para 5. 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Ó, voltou duas casas aqui, o expoente anda duas para a direita, portanto, letra D de dado. E aí, gostou da nossa segunda aula? Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Voltamos em breve com a nossa aula 3, o movimento retilíneo uniforme. Até lá!